finalizar o 4º episódio do desafio. Faz um tempo que eu não tenho documentado, não tenho feito os vídeos gravando, né, o que eu devia estar fazendo diariamente. Mas também tem um tempo que eu não estou fazendo as coisas certas. Então, vou fazer uma confissão aqui, né? Vamos conversar, vou contar tudo pra vocês. Enquanto a gente faz aqui uma aqui fala, mas porque eu tenho uma entrevista de emprego. Eita, gente. Eita. Desejo sorte. Que Deus abençoe. Ou não. Que o trabalho não é bom, não. Bom, gente, agora falando sobre trabalho, né? Eu tinha falado pra vocês também que o meu desejo era dar as aulas de inglês, né? Ficar dando aula de inglês particular, por conta da flexibilidade que eu ia ter se eu conseguisse trabalhar de casa, né? Então eu teria flexibilidade para estudar, manter, né, seguir os meus estudos como eu queria. Mas para isso a gente precisa de aluno e para ter aluno a gente precisa divulgar. E eu tô sem Instagram, que é uma ferramenta onde seria muito bom para divulgar, né, o trabalho, o serviço, alguma coisa. Esses pontos é justamente estar preparado psicologicamente para uma vez quando eu decidir ativar de novo, eu também começar a criar conteúdo por lá. Só que a questão do criar conteúdo é uma coisa que me pega muito, porque talvez eu tenha que estar reavaliando se eu sou capaz, se é algo que eu realmente sirvo para fazer, porque se expor e fazer disso um trabalho é uma coisa muito difícil, gente. Então é diferente do que eu faço aqui no YouTube, né? Aqui no YouTube eu tenho um pouco mais de... eu sinto um pouco mais de espaço e um pouco mais de liberdade. E o Instagram, eu sei que no YouTube isso também se aplica, né? Quanto mais você postar, mais chances você tem de alcançar mais pessoas, né? Eu sei disso. Só que o Instagram e o TikTok também eles são todo dia, entendeu? É uma coisa que eu teria que estar realmente pronta pra criar conteúdo, pra aparecer. E outra coisa que eu percebo é que uma pessoa, quando faz do Instagram uma ferramenta de trabalho para conseguir pessoas, né, para divulgar o seu trabalho, muitas vezes essa pessoa também faz o perfil profissional. Então, você vê um perfil de uma pessoa que é professora, você vai estar lá, inglês, eu vou usar o inglês de exemplo, inglês com fulano, prof de, né, prof tal. E eu gostaria de ter um perfil mais minha cara, né, não queria que fosse só focado assim. É uma das minhas inspirações, onde a querida consegue unir o bom dos dois mundos, ela consegue unir a vidinha bonita dela e também informações a respeito de idiomas e com isso atrair pessoas pra ver, e ela é professora de francês, né? Vou mostrar o perfil dela aí pra vocês. E é uma inspiração, porque não é aquele perfil que você já bate o olho, essa pessoa tá tentando vender alguma coisa pra você, nada contra, tá? É só um tipo diferente de perfil, é só um tipo diferente de perfil, e eu acho que esse tipo de perfil seria mais minha cara. Então, além de desativar o Instagram pra ter esse espaço, né, pra eu conseguir focar melhor nas coisas que eu tenho que fazer no dia a dia sem ter essa distração como eu estava tendo, eu também tenho esse espaço para pensar como que eu vou querer lidar com ele depois que eu ativar. Como eu vou fazer para fazer essa criação de conteúdo rolar de um jeito que é mais a minha cara, mais minha cara possível, né? Assim, e fazer a mesma coisa no TikTok também. Mas até isso acontecer, eu não tenho uma perspectiva ainda, uma previsão, né, de quando isso vai acontecer. E isso leva a gente a outro ponto que temos de conversar. E eu, inclusive, tenho que colocar na minha checklistzinha diária, que também foi a respeito de estudar a longo prazo, né, começar a estudar para concursos de longo prazo, nesses 6 meses. Eu não fiz isso, eu não comecei. Momentos de confissão, aqui é o confessionário, e vou estar confessando aí pra vocês que eu não fiz isso. E bom, essa minha mente muito sabotadora, ela persiste em pensar de que coisas que requer tempo de preparo pra conseguir, pra atingir, pra, sabe, qualquer coisa, compensa procrastinar, né? A mente, ela faz a gente pensar, não, dá pra começar depois, tem tempo ainda. Então, concursos de longo prazo, a gente estipula aí 3 anos pra mais. E aqui no Brasil acaba que isso compensa mais do que um emprego normal, um emprego comum, porque os benefícios aqui, eles são inexistentes, né? Então acaba que o concurso público oferece pra gente estabilidade, que é o que a gente busca na vida, e dignidade, né? Coisas que outros não oferecem. Então acaba sendo um caminho muito percorrido aqui. Gente, calma, eu tô percebendo que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Enfim, eu só ligo pra estabilidade, gente.
vou dizer a verdade, eu não amo nada nessa vida eu quero viver disso. Então, eu quero viver estável, não é nem rica, estável. Então, acaba que o concurso é o melhor caminho pra minha pessoa, né? Então, o concurso de longo prazo é um concurso bom, que é realmente muito bom, só que demorado. Eu me saboto pensando que eu ainda tenho tempo pra fazer isso, sendo que o preparo realmente não é fácil, não é simples. Por isso que pessoas levam 3 anos ou mais pra conseguir passar. Ponto, novamente, é que o tempo passa independente. A gente fica com essa ilusão de que vai demorar muito, mas o tempo passa. Então, em comparação a, por exemplo, 2022, que eu já tinha 18 anos, se eu tivesse me preparando desde 2022, ainda não seria possível, porque eu ainda não teria terminado a minha faculdade. Mas, enfim, releve. Mas poderia estar bem melhor, bem mais preparada para um concurso. Mas em 2022 eu estava pensando o quê? Não, 2025 tá longe. E estamos aqui em 2025. Então eu sei que não é só eu que sofro disso, né, de querer procrastinar as coisas por achar que tá muito longe. Também sofro de pensar, né, por quanto tempo eu vou estudar, né, sem um tempo pra acabar, sem ter um prazo de quando que eu vou passar, de quando que isso vai acontecer. Então, é realmente a nossa mente é a nossa maior inimiga em muitas das vezes. E agora vamos falar sobre as minhas recaídas, que é as últimas semanas em que eu não fiz as coisas, né, não segui a minha rotina e voltei àquela rotina que eu falei que eu não devia, que eu não podia continuar tendo, que era de não fazer nada, enfim. Eu não vou ter vergonha de falar isso aqui, porque a minha intenção é sempre ser sincera aqui com vocês. Então, né, teve pelo menos as 2 últimas semanas eu não segui, eu fui fazendo coisas isoladas, e a coisa que eu mais fiz foi ler. Mas eu não treinei, eu não me alimentei bem, eu não fiz a rotina de skincare, eu não estudei nem alemão, eu não fiz nada. Eu poderia muito bem pensar que já estava tudo perdido e desistir de tudo por conta dessas 2 semanas, né? Pensar, não segui essas 2 semanas, não vale a pena continuar, não vale a pena voltar, já perdi tudo. E eu já fui consciente, já sabendo que eu não ia conseguir seguir tudo de uma vez, né? Eu não ia conseguir fazer tudo que eu não estava fazendo há muito tempo, todos os dias perfeitamente, né? Não ia ser de uma hora pra outra que eu ia conseguir seguir todos os hábitos e pronto, enfim, né? Ter essa constância. Eu já sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia ter esse ponto, esse momento em que eu não ia fazer nada e pronto. Mas eu não me desesperei com isso. E hoje é quarta. Hoje é quarta, inclusive, eu não me desesperei com isso. E decidi, né, voltar e pronto. Porque todo dia é um dia pra gente fazer de novo e fazer diferente. Papo de coach agora, mas isso é uma verdade. Andei perdendo tempo no celular, mesmo com limite, né? Eu burlei o limite, né? Burlei, gente, fiz. Eu atingi o limite de TikTok e eu ignorei, né? Fui no aplicativo, tomei as decisões conscientes de ignorar. Peço perdão a todos. Agora, falando sobre leitura, meus queridos, eu terminei o livro de Anne. Eu terminei o livro da Anne, que eu tava lendo no último vídeo. Agora eu estou lendo essa coisinha aqui, essa obra aqui, que pela grossura, pela cara, é o segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, que é o que deu origem à série de televisão Game of Thrones. Eu li o primeiro no ano em que eu comprei, inclusive, eu li, e li rápido até, porque eu gostei bastante, né, me envolvi bastante na leitura do primeiro livro. O segundo, isso foi em 2023. Esse segundo eu comecei a ler no mesmo ano, mas não fluiu não, eu parei, nunca mais li, agora eu voltei do começo, porque eu já não lembrava muito. Ainda tô no começo, né, eu tô aqui. É um livro bom, né, autoexplicativo, é um livro muito grande. E uma leitura muito grande também. Além do livro ser grande, as páginas são grandes, né? Elas são grandes e são pequenas. Então você tem muita coisa pra ler. Amigo, então você tem muita coisa pra ler em uma paginazinha só. Tá demorando mais, então eu tô dividindo. Antes eu conseguia fazer isso direto pela manhã, agora eu tô dividindo, lendo de manhã e à noite antes de dormir. E agora falando um pouco, né? Eu acho que minha irmã com certeza tá vendo esse vídeo, então eu vou mostrar aqui pra onde você pode pular. Porque eu vou falar rapidamente, mas ela já ouviu tanto eu falar sobre isso nesses últimos dias que a bichinha não merece isso, não. Uma coisa levou a outra, né? Eu lendo o livro me deu vontade de ver Game of Thrones novamente, mas aí eu pensei em algo que né, do mesmo universo, mas eu ainda não tinha assistido, que é House of the Dragon, né? A série
que se passa antes dos acontecimentos da Guerra dos Tronos. E conta a história da Casa Targaryen, e é uma série que há uns 3 anos aí, pelo menos, e eu não tinha assistido ainda, até que deu a vontade de assistir, e aconteceu, eu fiquei obcecadinha, E, gente, quando eu fico assim com uma série, eu preciso de um tempo, eu levo um tempo pra superar. E não é nem que a série é, meu Deus, a primeira temporada eu achei muito boa, mas a segunda já deu aquela coisinha assim. E eu sou a pessoa que eu assisto quando eu fico muito interessada em algo, fico muito obcecada em algo, eu vou pesquisar tudo sobre. Então, mesmo que eu não tenha lido os livros da série, que deu origem à série do House of the Dragon, eu não li os livros, mas eu fui procurar saber sobre, e vi que a adaptação deles não tá muito fiel não, né? É mal de adaptação, né, gente? Eu nunca vi uma adaptação que é 100% fiel ao livro. Nem acho que tenha que ser assim, mas às vezes eles mudam demais, que realmente parece outra história. Sim, sobre a obsessão que eu fiquei com a série, com os personagens, com a história. Então, com isso, eu só acordava querendo saber da série, só ia dormir pensando na série. Eu fazia qualquer coisa pensando na série. Quem tem esses picos vai entender muito bem o que eu tô falando, esse pico de obsessão por algo, né? Mas aí eu lembrei que eu tenho 21 anos, quase 22, não dá pra parar a vida, assim, toda vez que eu ficar obcecada por alguma coisa. Tipo, mano, você já é um adulto. Para, porque isso é coisa de adolescente. Já tá mulher velha. Já tá velhona pra ficar nessa. Ok, o que vocês entenderam? Agora eu vou mostrar pra vocês o rastreador que eu falei pra vocês do Notion, que é onde eu dou os cheques quando eu faço as coisas durante o dia. Então aqui a gente tem uma vista assim do que eu tenho não feito no caso. Como eu falei, eu tava conseguindo manter as metas de leitura, então eu fui dando um chequezinho em leitura também. Alguns dias eu treinei, desde a última vez que eu gravei esse vídeo, falando com vocês que eu não estava fazendo nada. Mas como é em junho, isso aconteceu mais em maio. Vou mostrar maio pra vocês. Ó, aqui a gente vê... abrindo a lista toda, ela é assim. São esses cinco. São todas essas opções para eu dar chequezinho. Só que eu não sei porquê, mas o balanceamento do Notion, ele já dá 100% se eu dar chequezinho nos primeiros. Os primeiros é como se tivessem mais peso, ó. Eu tiro da água, volta pra 75. Se eu boto redução do celular, cuidados com a pele e alimentação, eu ainda não consigo 100%. Eu só consigo 100% com os primeiros aqui, né? Então fica assim. Aqui os dias que eu não fiz nada, né? A gente pode ver aqui e só botei leitura. Esse dia aqui foi histórico, foi o dia que eu consegui fazer tudinho mesmo. E os outros, a maioria ficava assim, no 50% ou no 75%, ou então, como nos últimos dias que eu falei pra vocês, aqui ficou ainda 25%, só porque tá no começo a meta de leitura. Se tivesse pra baixo, provavelmente não teria nem mexido, nem movido essa porcentagem aqui.